Olá a todos, bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, segunda-feira, 26 de julho de 2021. Nós estamos no livro terceiro, que trata das leis morais, que esse livro depois ele é mais detalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quem conhece ou quem deseja saber mais, tem lá tudo que se trata não somente das leis morais, mas tudo mais voltado para as leis morais, para a moral cristã. E hoje nós estamos no capítulo 10, a lei da liberdade. Nós vamos da questão 813 a 824. Bom, nós estamos nessa toada aí, né? Já estudamos lei da adoração, lei do trabalho, da reprodução, da conservação. A lei da destruição, ela era longa, a gente quebrou em 3 pedaços, né? A lei de sociedade, a lei do progresso, igualmente, né? 3 sessões, a gente estudou a lei do progresso, a lei da igualdade em 2 sessões, e a lei da liberdade, ou lei de liberdade, como nós vamos estar estudando agora, também vamos quebrar em 3 sessões, para que a gente possa entender. Para finalmente finalizar com lei de justiça, amor e caridade. Com isso, nós vamos encerrar, quando a gente terminar a lei de justiça, amor e caridade, né, que é o capítulo 11º, a gente vai ter estudado o livro terceiro. E aí significa que nós já estamos bem avançados no livro dos Espíritos. E já aprendemos muito, bastante mesmo, né? E como a gente está falando de lei de igualdade, a gente vai estar falando da desigualdade de riquezas, começando esse item 4º. Então, a gente sabe que a riqueza ela tem essas desigualdades entre nós, né? Então, nós estamos, na verdade, dando continuidade, né? Como eu falei, nós vamos ter essas sessões, então estamos quebrando aí para que a gente entenda direitinho, né? Em várias sessões. Então, desigualdade de riquezas. Kardec pergunta para os espíritos: há pessoas que caem na miséria por sua própria culpa. A sociedade não tem nenhuma responsabilidade disso? Aliás, eu gostaria que a gente frisasse bem isso, porque um pouquinho mais para frente nós vamos voltar para esse assunto, que é a responsabilidade da sociedade. Aliás, nós já falamos sobre isso, mas vamos saber, porque os espíritos falam certamente que tem responsabilidade. A sociedade tem responsabilidade. Já dissemos que a sociedade é mais vezes a principal culpada de semelhante coisa. É só a gente ver como é. Mas peraí, quem é a sociedade? Somos nós, todos nós. A forma com que a gente age, e se a gente não começar a mudar a forma que a gente age, nós vamos estar indo assim, no meio da multidão. A gente não vai estar se destacando e nem mudando o rumo nosso. Nós estamos assim, que nem aquele rebanho que vai para um lado. Sabe aquela manada, e, né, quando dá aquela explosão, né, o estouro da boiada, assim que ele vai, é mais ou menos igual. A gente vai na mesma rota, né, no mesmo sentido. Então, é importante que nós, como parte da sociedade, vamos nos mudando, lembrando sempre aquilo que Kardec fala, né, que se reconhece o espírita pela mudança dele, né, pelo esforço que ele faz na mudança dele, né, na mudança moral, né, dele. Então, os espíritos falam que a sociedade é a principal culpada de semelhante coisa. Além disso, ela tem que velar pela educação moral dos seus membros. Então, a gente nota as leis que hoje regem a gente, regem o nosso comportamento, regem a sociedade que a gente vive. Se a gente for analisar, a gente vê que tem muita coisa que está fora do normal que deveria ser. Não tem essa educação moral que os espíritos falam. Vamos pegar, por exemplo, o sistema prisional, né? O sistema carcerário. Em muitos países, a pena, né, a pessoa ir para um cárcere, é mais assim, um castigo do que realmente uma educação. Então, colocam-se as pessoas
numa situação de muita, muita privação, não tem espaço, não tem nada. Ao passo que deveria haver mais educação. Aliás, a educação deveria estar fora do cárcere, para que fosse menos gente para o cárcere. Esse é o processo normal. Então, a sociedade é a principal culpada, né? É assim que os espíritos colocam. E ele está falando de 160 e poucos anos atrás, hein? E olha como hoje é atual isso ainda, infelizmente. Quase sempre é a má educação que falseia o critério, ao invés de sufocar as tendências maléficas. Então, esse deveria ser o objetivo. Nós trazemos conosco já as tendências, então nós deveríamos ter assim uma motivação para as tendências boas, positivas, e para as más tendências, essa sufocação, essa inibição, não dá oportunidade para que as más tendências triunfem, né, sobre a gente. Na questão 814, por que Deus concedeu a uns as riquezas e o poder e a miséria a outros? Né? Porque estamos falando da prova, né, das riquezas e da miséria. Por que uns vêm com tanto, outros vêm com tão pouco? Para experimentá-los de modos diferentes. O que ele quer dizer com isso? O que eles querem, os espíritos, dizer com isso? É que nós podemos vir como pessoas muito abonadas, numa outra existência a gente pode vir como muito pobre, depois muito abonada, muito pobre, e assim vai. Então, é como a gente está sendo experimentado de modos diferentes. Então, essas maneiras, essas oportunidades que nós temos, é para que a gente possa aprender, para que a gente possa se educar, ou para que nós possamos nos educar. Então, nós somos experimentados. Agora, quem que está experimentando a gente? Isso é um laboratório? Não, somos nós mesmos. Eu lembro de uma passagem do Evangelho de uma mulher que para vir eu acho que é no Evangelho, se eu não estiver enganado, né? Para ela vir muito rica, ela teve que se preparar muito para poder fazer com a riqueza o bem que ela gostaria de fazer. E fez, mas ela se preparou muito para isso. Porque uma das piores provas, pode ter certeza disso, é a riqueza. A miséria por si só já é uma prova, mas a riqueza, ela pode vir como um instrumento de trabalho, como um instrumento de evolução e se tornar pior. Ou seja, o resultado ser pior do que quando ela viesse pobre, né, na miséria. Então, além disso, como sabem, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, caem com frequência. Percebe? Então, muitas vezes nós escolhemos a riqueza, a pobreza, muitas vezes não. Se a gente tem essa oportunidade, a gente escolhe mesmo. Então, a gente vem todo cheio de energia, com aquela vontade, na primeira dificuldade, seja ela qual for, pronto, a gente já titubeia, já amolece, já falha. Então, é muito importante que a gente saiba disso, que as provas têm a ver com a nossa preferência, com a nossa decisão, com o nosso pedido. E os espíritos, muitas vezes, eles reduzem a nossa carga de sofrimento, de dor que a gente se impôs, que nós nos impusemos. Por quê? Porque eles falam, você não vai aguentar. Eu volto a lembrar, né? Quer dizer, já falamos sobre isso, outros também já lembraram disso, que no Alcione, né, no livro Renúncia, ela pediu a prova de vir para a Terra. Aí falaram, mas escuta, você não precisa disso. Não, eu quero ir por causa do Pólix lá, o meu marido, quero ajudar ele. Né? Aí, não, mas você tem um risco muito grande de cair. Ela falou, não, eu vou, tá aí, foi, pediu, solicitou, insistiu e deixaram. Mas eles, mentores daquela encarnação, que auxiliariam, autorizariam, eles não estavam tão confiantes que ela fosse perseverar. E ela persevera.
Então, as provas são escolhidas pelos próprios espíritos, ou seja, por nós mesmos. Então, reclamar de quê? Nós não temos do que reclamar. Quando nós temos consciência das leis, do mecanismo da reencarnação, tudo isso, nós não temos, nós ficamos tranquilos e sabemos que fomos nós que pedimos. Seja o corpo físico, seja as provas, sejam as pessoas que nós vamos ter contato, tudo isso, né? O lugar que a gente nasceu. Claro, com aceitação de alguns, os pais, por exemplo, né? Se eles não aceitam, não adianta nada, né? A gente não consegue o nosso intento. A questão 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? A desgraça no caso, é a miséria, tá? E os espíritos falam, olha, tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a previdência. A riqueza incita os excessos a todos. E realmente, né? E olha, nada como uma boa riqueza para a gente esquecer de Deus, esquecer do próximo, esquecer de qualquer coisa. Tá tudo bem para a gente, é o que basta, né? Então, temos esse risco. Já a miséria, oh, mas por que isso? Pô, Deus me persegue, não é possível, ele não gostou da cor dos meus olhos, né? Então, toca eu sofrer. Então, tanto uma quanto outra é terrível para o homem, tá? Então, são extremos que nós estamos falando. O intermediário é o melhor, né? Porque aí nem é rico, nem é pobre, está conseguindo viver a vida, então segue, né? A 816. Se o rico está sujeito a maiores tentações, por outro lado, também não dispõe de mais meios de fazer o bem? Ué, tá lógica a pergunta dele. Antes de ir para a resposta, vamos pensar nós aqui, vamos tentar dar uma de espírito evoluído e explicar para Kardec aí, né? Então, ele tem, claro que ele dispõe de mais recursos para fazer o bem, mas será que ele quer? Será que ele tem interesse? Aí os espíritos dizem, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Tem um ilustrador e também ele fazia ilustrações de humor na revista Veja, não sei se vocês se lembram dele, chamado Milor Fernandes. Uma vez ele fez um comentário, ele falou assim, eu já vi homem enjoar de tudo, enjoar de qualquer coisa, mas eu nunca vi um homem que enjoasse de dinheiro, né? O que ele estava querendo dizer com isso? É exatamente o que os espíritos dizem aí. Então, ele nem sempre faz o bem. Ele torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Então, ele tinha razão. Claro, não dá para generalizar, mas a grande maioria é isso aí mesmo. Então, a gente vê que a pessoa fica mais e mais atraída pelo dinheiro, porque não é uma tarefa fácil a gente conseguir se controlar, né? Fazer realmente essa ter uma vida que a gente não fosse correr atrás de dinheiro mesmo. Quanto mais tem, mais quer, né? É mais ou menos isso. Aí Allan Kardec fala, antes de Allan Kardec, e o duro disso é que ele corre atrás de algo perecível, porque cedo ou tarde ele vai ter que entregar tudo de volta, às vezes até no meio da existência dele. Dá um revés e ele vai ter que abrir mão de tudo, perde tudo. E a gente conhece pessoas que já aconteceu isso. Muito, muito facilmente. E Allan Kardec então faz o comentário. A alta posição do homem neste mundo e sua autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, como a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem
e o mal. Ele que vai escolher. Ele vai ter esse recurso à disposição dele. Ele decide, porque é o livre-arbítrio dele. Eu me lembro de estar comentando outro dia com a, com a Ana Paula sobre as pessoas que vêm com grande responsabilidade, assim, para com países, para com um grande grupo de pessoas, e usam mal dessa autoridade. E a gente estava falando justamente do quanto, infelizmente, por consequência dos próprios atos, ele terá que sofrer. E é isso mesmo. Então, não tem um mal que não seja depois, não tenha que ser revertido em benefício, em bem, que não tenha que ser pago, mas assim, com trabalho, com dor, ou enfim. Né? Então, a gente realmente tem que orar muito pelas pessoas que têm hoje grande poder de mando e fazem mau uso disso. Infelizmente, a consequência para eles vai ser muito dura. Né? Então, não adianta a gente querer torcer, temos que torcer para ele fazer isso correto, né? Mas ficar na base do, vai ver só, Deus castiga, tá? Não é nada disso, não. É consequência, não tem jeito. Então, é isso que ele fala. As pessoas que vêm com grande poder, muitas vezes utilizam mal isso, mas também pode utilizar para o bem. Eu Foi uma surpresa, né? Eu acho que para vocês também, para quem não sabia, durante a vida dele, quando Ayrton Senna desencarnou, passou um tempo, começou a pipocar as atividades assim caritativas, né, que ele fazia, tudo, não falava para ninguém. Então ele ganhava muito dinheiro e dirigia parte daquele dinheiro para auxiliar as pessoas, né? Então, principalmente crianças. Então, sem ostentação, sem nada, essa é a receita. Tem bastante, reserva um pouquinho, né? Isso faz muito bem, vai fazer muito bem para ele. Agora, aqueles que juntam demais, já viu, né? Então vamos lá, seguindo. Kardec, no comentário dele: Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual, justamente porque está muito mais preocupado com os bens perecíveis, com aquilo que é efêmero. E quando que a gente tem que estar sempre com o olho lá na frente, na vida espiritual, né? Porque a gente está a caminho da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: Em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É muito discutido, né? O que significa isso, né? Diziam que o buraco da agulha, o fundo da agulha, era a porta menor que abriam para passar pessoas, né? E quando eram grupos maiores, carroças, camelos, tudo, abria uma porta maior, né? Então, essa menor era chamada de fundo de agulha, né? O buraco de agulha. Mas, independente disso, se for um exagero, né, da forma que foi colocado, então está dizendo que é muito mais fácil, o quase impossível, do que o rico entrar no reino dos céus. Mas que rico é esse? É um rico daqueles que a gente está falando aí, que não tem compromisso nenhum com o bem, né? E aí ele manda ver a questão 266, que foi aquilo que a gente lembrou, né? Que é do livro 2º, quando trata da vida espírita, no capítulo 6º, o item 5 fala da escolha das provas. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Então, a gente vai na lei do mínimo esforço, não é mais lógico isso aí? Aí os espíritos falam: pode parecer para vocês, mas ao espírito não. Logo que esse se desliga da matéria, cessa toda ilusão e a sua maneira de pensar passa a ser outra. Ou seja, ele vê quanto é difícil reencarnar.
Então, nem sempre ele pede uma prova muito mais dura, porque ele sabe da possibilidade de falhar, né? Então, não é que é natural que se escolha a prova menos dolorosa, é porque sabe que a coisa é braba. E nós sabemos disso, né? Não é tão fácil assim. Nós estamos submetidos ao controle do corpo. Se o corpo adoece, a gente sofre. Se o corpo envelhece, a gente sofre. Se sofre acidentes, estou falando de corpo, né? E mais toda uma sociedade do comportamento que ela tem, a gente querendo ter outro, né? E todas as não queria usar essa palavra, mas todas as tentações que estão aí à disposição da gente, né? Quanta coisa para a gente fazer errado, tem muito mais do que fazer certo, né? Oportunidade, ou pelo menos visivelmente, né? Ou sensivelmente, a gente vê muito mais coisa para fazer dar errado, né? Então, era isso que ele falava, né? Sobre a escolha das provas. Aí, seguindo, nós vamos falar do item 6, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Lembrando que nós estamos falando da lei de igualdade. E aí, tem diferença? Não tem? Kardec faz as perguntas. Numa sociedade daquela época, ele achou importante fazer algumas perguntas referentes a esse tema. 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Por que ele fez essa pergunta? Porque era sensível, era visível na sociedade que ele vivia e mesmo anteriormente a desigualdade entre o homem e a mulher. E ele fala, e aí, Deus faz essa mesma separação, ele considera essa desigualdade, né, sobre os direitos? Então, aí os espíritos dizem, olha, Deus concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Então, isso nivela os dois. Então, não tem diferença. Ambos são inteligentes, o homem e a mulher, né? Podem fazer o bem e o mal, podem escolher e tal, e têm a mesma faculdade de progredir, têm a mesmo direito de progredir. E por que não dizer o dever, né? Mas vamos ficar no direito porque estamos falando exatamente disso, né? E como tinha diferença, né, que ele lembrou disso, e de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Não é que a mulher seja inferior, ela é colocada numa posição de inferioridade em alguns países, em algumas sociedades, tá? Então, de onde que vem isso aí? Aí vem aquilo que a gente estudou anteriormente, quando falava do progresso, quando aqueles fortes ficavam assim, controlavam os fracos, e dentre eles a mulher, que era considerada fraca perante a sociedade. Então, de onde que provém essa inferioridade moral da mulher em alguns países? Do predomínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela. Então, é coisa da sociedade. Lembra que a gente viu lá no começo? A sociedade tem culpa. Então, a sociedade instituiu isso. E todo mundo foi junto. Todo mundo, maneira de falar, né? Então, as pessoas tiveram a mesma postura de alguns líderes, da maioria, do forte, né? E aí ele vai mais longe e fala, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Mais um pouco para frente, ele vai falar da constituição masculina e feminina, um é mais forte fisicamente falando, outra mais fraca. Então, aqui, abuso da força sobre a fraqueza. Então, se colocou a mulher fraca nos dois sentidos, né? E aí é o resultado dessa miopia, né? De ver que tem diferença, que não tem direitos iguais, né? Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, homens moralmente pouco adiantados. Então, enquanto tiver esse atraso moral, espiritualmente falando, né, o atraso espiritual, vai haver esse predomínio da força. Então, isso é que os espíritos falam, é injusto e cruel.
ainda da igualdade dos direitos do homem e da mulher, na questão 819, Kardec pergunta: por que a mulher é mais fraca fisicamente do que o homem? Aí nós estamos falando fisicamente. Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte fisicamente, os trabalhos brutos. À mulher, os trabalhos leves, relativamente falando, né? A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, uma complementação. Então, a natureza, ou o mecanismo de crescimento espiritual, ou mesmo a natureza física, fez o homem mais forte pela tarefa dele, pelo que ele vai fazer, para a defesa da família, pelo trabalho braçal que ele tem que exercer para poder prover a família, né? E já a mulher ter outros deveres ou outros trabalhos, né? Que ele chamou de mais leves. E aí Kardec fala, mas a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Aí tem uma lei, né? Deus deu a uns a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Então não vamos confundir uma coisa com outra, que foi o que aqueles atrasados moralmente sempre se fizeram uso disso, né? Escravizar o mais fraco. E aí Kardec fala, Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Então está tudo no lugar certo. Não tem nada aí. E outra, mais na frente nós vamos perceber que os espíritos falam assim, mas ó, hoje o homem está encarnado como homem. Amanhã ele pode estar encarnado como mulher. Então, essa alternância, de acordo com a necessidade, é justamente para o aprendizado. Então, não tem nada de errado. Eu me lembro uma vez que, conversando com o espírito, ele colocou claramente que ele estava certo porque era assim que agia. Ele queria dizer que a sociedade agia. Ele fazia da mulher o que ele queria, sabe? Como realmente tendo escravizado ela. E aí ele foi feita uma regressão, né? Assim no tempo para ele, e ele tinha sido mulher. E interessante que ele nasceu num país como mulher de raça negra. Até ele falou, puxa, mulher e ainda por cima negra. Então ele era o suprassumo do preconceito. Naquele momento ele mostrou muito preconceito. E aí ele viu o quanto ele sofreu, né, quando tiraram o maior bem dele, que era, se não me engano, era uma filha, né, uma criança. Então, para ele foi importante voltar ao passado e perceber isso, para que ele não mais perseguisse aquela mulher que estava encarnada, né, porque era um trabalho de desobsessão. Então foi feito um esclarecimento para ele, para que ele caísse em si, na realidade que é a vida. Então nós somos ora homens, ora mulheres, né, para que a gente possa aprender, e cada um na sua função, mas tendo como objetivo final o aprendizado. Na questão 821, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? É uma pergunta de Kardec, mas dá a impressão que ele está perguntando, assim, a sociedade perguntando, né? Tem diferença? Qual a importância entre um e outro, né? Do homem e da mulher? Aí ele fala que as funções da mulher têm diferença, sim, porque são até maior. Olha que beleza. A gente não consegue
se for atrasado moralmente, não consegue perceber isso. Mas quando a gente vê, assim, os cuidados maternais, né, todo o processo de gestão à vida, né, uma nova reencarnação, e está ali aquela criança, todo o cuidado que ela dá, tal. Então, é uma importância até maior, porque se nós estamos falando o tempo todo de educação, então a importância da mulher é muito grande, porque ela é educadora. Entre um e outro, ela é a primeira educadora, né? É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, olha que bonito que é isso, né? A 800, não é porque eu estou falando para um monte de mulher aí, né, que está hoje aqui ao vivo, tá? É que realmente é admirável o trabalho da minha mulher, das mulheres. Tanto que eu valorizo bastante da minha mulher, né? Que é a experiência que eu tenho. E Jesus foi um grande feminista, vamos chamar assim, né? Ele realmente dava o valor que a mulher tinha. Numa sociedade que era patriarcal, uma sociedade que não admitia nem Deus feminino. Deus era pai, não era mãe, né? Então, e ele tinha que falar aquela linguagem porque era da época. Aí na questão 822, sendo iguais perante a lei de Deus, os homens devem ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é esse: não façam aos outros aquilo que não gostariam que fizessem a vocês. Olha, se essa regra, que é a lei áurea, né? Não lei áurea, é a regra de ouro, na verdade, fosse seguida pela humanidade, iria acabar um monte de coisa. A gente não teria advogados, não teria prisões, não teria polícia, não teria um monte de coisa, que é o futuro. O dia que nós, assim, absorvermos, ou pelo menos, não é absorver, é assim, aceitar isso como uma regra, muita coisa vai mudar. Muita coisa. Olha só, de novo, não façam aos outros aquilo que não gostariam que fizessem a vocês. Então, não vamos fazer aquilo para os outros que não gostaria que fosse feito para nós mesmos. E é interessante como essa lei é antiga, essa regra antiga, a regra áurea, é muito antiga. Tem uma lição de um dos livros de Emmanuel, na coleção Fonte Viva, que ele trata justamente disso. E ele fala dos povos, desde os povos antigos, já tinham, mudava a forma de falar, mas era a mesma coisa, no fundo, né? Que para não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizesse a si próprio. Então, ele fala dos romanos, fala dos judeus, fala dos chineses, fala de um monte de sociedades que tinham, eram os gregos, todos tinham essa regra. Mas Jesus veio e colocou de uma maneira muito clara para a gente. Para a gente não... Exatamente isso aí. E agora, ainda mesmo dessa questão 822, ele desdobra em mais uma, né? Ele faz mais uma pergunta ainda sobre esse assunto. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Então, para a legislação ser realmente justa, tem que englobar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Aí ele fala dos direitos, sim, das funções, não, porque foi explicado já que existe diferença na constituição física de cada um. Então, função é uma coisa, direitos, sim, os direitos são os mesmos. É preciso que cada um esteja no lugar que lhe cabe. O homem ocupa-se do exterior e a mulher cuida do interior, cada um de acordo com a sua aptidão. Então, não vamos dar, só como exemplo, né? Dar um trabalho
de rachar lenha para a mulher e pôr o homem lá dentro para fazer um trabalho mais leve, né? As constituições físicas são diferentes. Então, aquele que tem mais capacidade de rachar lenha, que vai fazer aquilo, né? E aquela que vai complementar, assim, essa contribuição mútua, né, vai fazer o que tem que fazer, como ele chamou de exterior e interior. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Então, não dá para privilegiar um em detrimento do outro. Aquele que é forte vai sobrepujar aquele que é fraco. Não, está errado. Não é que está errado, não, é contrário à justiça, né? A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Então, ele está falando isso lá atrás, quando a mulher não tinha tantos direitos. Hoje, comparando que é os direitos da mulher e os direitos da mulher de 160, 200 anos atrás, talvez nem precisa ser tão longe assim, né? A gente nota que houve progresso e evidencia o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Realmente, a lei do forte sobre o fraco. Então, isso é barbárie. Além disso, os gêneros, masculino e feminino, só existem na organização física. Agora vem aquilo que a gente falou lá atrás, né? que ele falaria. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. E, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Então, hoje eu sou homem, ontem fui mulher, e daí? Os direitos são os mesmos, porque eu sou mesmo espírito. Então, isso que a gente deveria, se a gente tivesse realmente esse conceito de reencarnação, sabe, dentro da sociedade, com convicção, muita coisa mudaria. Uma delas é essa aí, essa diferença, né? Essa desigualdade entre homem e mulher. Por exemplo, né? Portanto, devem gozar dos mesmos direitos. E aí, para finalizar, o último slide, né? De onde nasce, 823, de onde nasce o desejo? Aí nós estamos falando sobre igualdade perante o túmulo. Aí nós estamos, olha só, a morte, o desencarne, né? Ela nivela todo mundo. O fraco, o forte, o rico, o pobre, o bom, o mal, todos nós vamos para o túmulo, em termos físicos, né? Chega um momento que nós desencarnamos. Isso aí não é surpresa para ninguém. A gente só não sabe quando e como, mas que nós vamos um dia retornar à pátria espiritual, vamos. E ele chama de túmulo como sendo o último, a última etapa física, né? De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Então, de onde que vem isso? De fazer lá aquele mausoléu, ou fazer uma estátua, ou fazer, enfim, alguma coisa que a gente fique para sempre ali. As pessoas passam e falam, olha, fulano está ali, ó. Lembra dele? Ou dá um nome de rua, dá um nome disso, daquilo, enfim, perpetuar a memória, né? Aí eles falam, é o último ato de orgulho. E realmente é, né? Porque se a gente for pensar bem, imagina hoje, 2021, todos nós aqui, a gente, digamos que por qualquer motivo, todos nós viremos celebridades, da noite para o dia. Não sei o que aconteceu aí, todo esse grupo aqui, nossa, está em todas as manchetes, está em outdoor, está em livros, está tudo. De repente nós viramos e aí vamos colocar, então esse grupo vai ter estátua, vai ter coisa que vai estar mantendo a gente na memória, né? Daqui 1000 anos, será que nós mesmos vamos manter essa memória? Será que a gente vai se lembrar? A gente não lembra nem da última encarnação. E será que é importante isso, da gente ter virado celebridade?
daqui 1000 anos, no ano 3021, será que realmente é importante? Então, coisas que estão aqui na Terra, coisas daqui, vai ficar por aqui mesmo. E a gente vai, parte para o plano espiritual, pode virar um anônimo trabalhador, ou pode ter alguma celebridade, ou assim, alguma posição especial no mundo espiritual, pelo bem que a gente faz. Então, por isso, porque isso perpetua a gente. Isso vai ser realmente aquilo que nós vamos estar levando conosco o tempo todo. E não o mausoléu, e não a estátua. Tal. Então, não vamos ter esse momento de orgulho aí, né? De último ato de orgulho. Aí, na mesma questão, ele fala, mas peraí, às vezes a suntuosidade dos monumentos não é antes devida aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que o próprio falecido. Ah, então desencarnou, tal. Eu desencarno e minha mulher vai e faz uma catedral em cima do meu túmulo. Né? Então, será? Agora a resposta assim, ó, o orgulho dos parentes. Será que não é o orgulho dela? Desejosos de glorificarem a si mesmos? Então ela falou, olha, meu marido está lá. Puxa, olha. Todo mundo falou, oh, o marido de fulana está lá, olha. Então, é nisso que ele fala. Então, os parentes podem estar exercendo esse orgulho, esse ato de orgulho, para eles. Nem é para o desencarnado, né? Ah, sim. Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Então, a gente, todos nós devemos ter na mente assim um exemplo de pessoas que fazem coisas para aparecer. Um monte de coisa. Um monte de gente que a gente pode saber disso. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que só pode colocar sobre o seu túmulo apenas uma singela flor? Então, será que na família daquele pobre lá não vai perpetuar naquela família o carinho, né? E não toda a suntuosidade? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Isso é pior ainda, né? Será que vamos conseguir mascarar toda a inutilidade, né, de alguém fazendo um mausoléu fantástico, assim, né? Um verdadeiro templo? Então, é isso que os espíritos falam, né? Que não é o melhor, né? E aí, na questão 824, acho que é essa sim que é a última, né? Ainda a igualdade perante o túmulo. Então, de modo absoluto, o luxo dos funerais é reprovável? Então, não vamos fazer mais isso, porque é reprovável, é pecado fazer um mausoléu, alguma coisa assim. Fala, não, quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Então, não vamos evidenciar ou externar, né, alguém que não foi justo, que não, né, não é merecido. Já uma pessoa, homenagear uma pessoa justa, os espíritos falam que não tem problema. E Allan Kardec faz o comentário dele. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Ou seja, onde a gente termina. É ali que é a estação final, né? Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Então, equipara-se todo mundo, nivela-se todo mundo. Ali não tem nem pior nem melhor. Em vão o rico tenta perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. Em vão, porque isso não vai levar a nada. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Então, tanto o corpo quanto o monumento vão se acabar, porque é material. Tudo que é material vai se
se desfazer. Às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, aquele quadro de Da Vinci, né? A Mona Lisa, está lá, tem toda uma proteção, tem, tem um vidro que permite que fotografe, para que, então aquele filtro, o vidro, né? Protege contra a luz ultravioleta, o que seja lá, para não danificar a cor, né? Para manter a integridade. E vai durante muito tempo vai estar preservada, mas não vai ser para sempre, ou pelo menos, por mais que se proteja das cores ali, não vai ainda, não vai ser perene, porque é material. Um dia acaba, né? Tem outros meios de salvar aquilo em arquivos, né, e tudo, mas aquela obra um dia vai se desfazer. É lei, vai voltar para a condição primária da matéria. Não tem jeito. Tudo. Né? Então, a gente investir em algo que seja perecível não é um bom negócio. Vamos ver alguma coisa que é imperecível, vamos investir aí. O que é? O espírito. Esse é imortal. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo, né? O, como é que eu digo lá? Aquelas obras, né? Aquelas construções. Assim a natureza quer. Menos perecível do que seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. Essa vai durar mais tempo. Imagina, a gente ainda lembra, através da história, os bárbaros, né? Os hunos. Então, fizeram coisas más. Né? Hoje, ainda a gente lembra de Francisco de Assis, fez coisas boas. Então, isso fica com o tempo. A gente vê o Coliseu, está se desfazendo lá, tem ruínas. E assim com todas as coisas. Então, com o tempo, vai se deteriorando mais e mais. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Então, não é assim que a gente sobe espiritualmente. Não é pedindo celebração de ritos, ou de rituais, né? Ou então monumentos, ou o que quer que seja, que vai fazer com que a gente suba espiritualmente. Aí ele faz uma sugestão para a gente voltar a ler a questão 320 e as outras que vêm. Então, só para saber do que se trata, né? As questões 320, os espíritos, as perguntas que Kardec faz, os espíritos se sensibilizam com a lembrança daqueles que prestigiavam na Terra? Outra pergunta, o dia de comemoração dos mortos é mais solene para os espíritos do que os outros dias? Alegram-se em ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? Para tudo isso tem uma resposta, né? Mas o de finados para ele é um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? E os esquecidos, cujos túmulos ninguém irá visitar, apesar disso comparecem lá também? E sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? E assim vai as outras perguntas, né? Até a 329. Então, é sobre isso que ele se referia. E aí, terminamos esse segmento, né, do que a gente se propôs a, a estudar, da lei da liberdade, e na próxima questão, na próxima sessão, nós vamos dar 825 em diante, até um determinado ponto, para que a gente possa fazer nosso estudo com bom aproveitamento, né, sem que a gente fique que nem assim, correndo, né? E possa ter até o tempo da gente discutir, como nós estamos fazendo agora. Oi, Kátia. Acho que eu vou ter que começar a editar as gravações e tirar esse logo depois que a gente termina, para poder deixar de ter esse tempinho aí de pensar, de refletir. Alguém gostaria de fazer algum comentário?
essa última parte, eu me lembrei de Chico Xavier, né? Que foi, do ano passado, fizeram um monumento enorme, né? Uma estátua em tamanho real na praça, né? De Leopoldo, de onde ele vivia. E com certeza a Chico não se prendia a isso, né? Essas demonstrações materiais. E com certeza também ele não precisa daquela estátua gigantesca, né, para ser lembrado, porque as obras, né, tudo que ele fez enquanto ele esteve aqui conosco foi muito importante, muito bonito, né, para todos nós. As cartas consoladoras às mães e outras coisas. Eu acho que Chico não vai ser esquecido, né, independente da estátua. É exatamente isso que a gente leu aí, né? Como você falou. Tudo que é perecível, e a estátua é perecível, vai desaparecer, mas as obras dele vão continuar. Como os espíritos falaram, isso aí não para manter a boa lembrança, não tem problema nenhum fazer isso, evidenciar alguma coisa que esteja associada ao bem que a pessoa fez. Não tem problema. Isso, de alguma forma, pode até ajudar a manter na lembrança, puxa, Chico Xavier, nossa, fazia o bem, sabe? Ser meio que complementar. Mas, como você falou, para ele isso aí não tem importância nenhuma. Ele sabe que é a natureza dos homens fazer isso, né? Eu lembro que algumas pessoas perguntavam assim, mas por que espírita não doa órgão, né? Como não doa órgão? Porque lá no quarto, na casa do Chico, lá tinha lá que ele não era doador de órgãos, né? E, e aí, quando fizeram essa pergunta para uma pessoa que era um apresentador da Rádio Boa Nova, eu falei, vixe, vamos ver como é que ele vai se virar agora. Por sinal, é uma pessoa que a gente teve assim a felicidade de conhecer, assim, de conviver, bem no comecinho quando ele também conheceu a doutrina espírita. Aí ele falou assim, ele falou, olha, vocês já pensaram uma pessoa que tivesse recebido o coração de Chico Xavier? Essa pessoa não teria paz, não teria sossego. Imagina, tem o coração de Chico Xavier, como se residisse no coração todo o caráter dele, tudo o bem que ele fez, tudo aquilo, né? Toda a obra, a mediunidade dele, enfim, tudo. Quando, na verdade, é físico, que também um dia vai se deteriorar, né? Então, ele não queria que acontecesse isso. Então, ele se eximiu de ser um doador de órgãos. Então, ninguém ficou com o coração dele, com os olhos dele, com outro órgão, né? Então, realmente, as coisas físicas, elas têm assim, tem um prazo de validade, né? Não tem jeito. Mas as coisas que ficaram, né, do bem que ele fez, isso fica. E um monumento desse pode até ajudar a ligar as coisas, né? Mas Chico não estaria preocupado realmente, Dani. Você tem razão. Para ele não. Ele vivia falando que tirando o Fran do nome dele, ele virava Cisco, né? Então era isso que ele se achava. Oi, Ana Paula. Eu acho que esse capítulo do livro, não sei se é capítulo, né? É capítulo, né? Esse capítulo do livro 3, ele está muito relacionado à evolução que a gente vê na liberdade do tempo que ele foi escrito e do que nós temos hoje, né? Que nem pega aquela pergunta lá, 822, né? Que fala sobre o homem estar no exterior e a mulher no interior, né? E hoje a gente vê sociedades fazendo o inverso, né? Se a gente for pegar, a gente pode até discutir aqui sobre a força física do homem daquela época e a força física do homem de hoje, que não é a mesma mais, né? A nossa dieta, se a gente mantém uma dieta daquela época hoje, a gente vai ter problema de colesterol, vai ter problema de diabetes, vai ter um monte de problema que a gente não usa mais essas calorias, né?
Então, eu acho que fica muito claro, assim, como que a gente já está evoluindo, né? Nessa igualdade dos papéis, tanto que o homem quanto a mulher exercem na sociedade. Mas eu acho que tem um ponto fundamental que nunca vai mudar, porque a Constituição biológica não permite, né? Que é a mulher poder gerar uma vida, né? Enquanto o homem não consegue gerar, né, no próprio corpo. E é muito engraçado ver esse dilema dentro da sociedade, né? Como que você funciona hoje isso, né? Com as inúmeros tipos de famílias que tem hoje, né? De constituição de relações homoafetivas, etc., né? Como que você lida com essa perspectiva? Então, eu acho que dá para a gente ver bem, assim, dentro desse capítulo, como que a gente define a liberdade que o Kardec definiu lá atrás, né? Porque não é um termo que permanece igualzinho, né? É um termo que vai evoluindo de acordo com o progresso da humanidade. Mas você sabe, Ana Paula, que você sabe disso, tenho certeza, e a grande parte aí sabe também, que Kardec deixou essa porta aberta da evolução, Uhum, né, da, assim, até a evolução científica, né, e tudo, porque não tem nada que seja estático. Então, nós realmente os princípios que estão contidos nas obras básicas, tem muita coisa que não tem jeito, não muda, é imperecível, né? Não muda mesmo. Tipo, a reencarnação, só para situar, né? Mas tem uhum, coisa, essa que você falou, realmente vai haver sempre a brecha para o progresso, para a evolução. E você tem razão. Hoje, com a vida sedentária que a gente tem, se for se alimentar que nem um lenhador, que nem um peão de obra, aí, nossa, a gente ia estar bem, bem diferente na circunferência, aí, né? Pelo menos. Né? Isso se não fala lá do interior, né? De todas essas doenças que podem causar. Realmente, nós estamos num trilho de progresso que nós, em poucos anos, já percebemos. Ou a gente tem o discernimento para ver na história, um prazo maior, e perceber que tem progresso, sim, que tem mudança, que tem crescimento. Né? uhum. Eu queria falar uma coisa que eu achei muito legal que a Ana Paula trouxe essa opinião, porque exatamente o que eu estava pensando, assim, conforme a gente estava lendo sobre essa pergunta, falei, poxa, como a gente já evoluiu, né? Como as coisas já mudaram. Enquanto ainda tem muito que ser mudado, ainda tem muito que evoluir, mas enquanto a mulher está ganhando um pouco mais de igualdade, e isso claramente reflete na posição que naquela época, quando ele escreveu aquilo, e até os próprios espíritos, quando eles responderam, era assim ainda que a mulher era vista, né? E era assim que... Mas hoje é completamente ou de igual para igual, ou até o oposto. Melhor, né? E a mulher tem sido mais vista e como um ser igual, e isso acaba refletindo, não, é o efeito dominó, nossas obrigações, no que a gente contribui para a sociedade e tudo mais. E a gente tem visto que a capacidade da mulher é é igual ao homem, ou até melhor, né? Como ele diz que nós temos a capacidade de gerar filhos e criar, né? E ter o primeiro ponto de encontro, né? De um novo ser. E isso está sendo refletido na sociedade, né? A gente está começando a entrar e isso ficou passando muito na minha cabeça e achei muito legal a Ana Paula falar sobre isso. Para mim é um ponto muito importante. Não, é Não, sempre. desculpa, Luiz, pode falar. Não, só ia confirmar isso, porque realmente eu conheci na minha carreira profissional mulheres extremamente inteligentes, que não dá para falar, não, tem diferença, tem desigualdade. Não tem mesmo. Né? Pode ter na queda de braço, assim, sabe, naquela brincadeira, um do lado do outro, mas isso é momentâneo, isso não serve de nada também, né? Ganhar uma queda de braço, para quê? Né? Mas, mas mostrar talento, criatividade. Nossa, eu estou cercado de mulheres fantásticas. Minha esposa, minhas filhas, eu noto assim a criatividade, a inteligência, coisa que realmente, eu estou falando assim local, né? Dando um exemplo, mas durante a minha vida,
profissional, eu vi gente realmente... Então, não tem a desigualdade, isso é criação, como os próprios espíritos falaram, né? Pessoas moralmente atrasadas. Por isso que eu sempre acho muito interessante a gente ler o livro dos espíritos, estudar e adaptar, né, para Isso, a nossa realidade. Eu acho muito importante não seguir ou não levar ao pé da letra, né, tipo, o que exatamente é dito ali, porque não tem como. A gente faz parte de uma evolução. E esse livro foi escrito centenas de anos atrás. A gente tem que ler com os olhos de hoje, adaptar, né, para a sociedade de hoje. quem faz esse comentário com muita propriedade é o Paulo Henrique de Figueiredo. Ele sempre fala assim, olha, vocês têm que levar em conta a sociedade da época, né? Aquele ano, como é que funcionava a sociedade, a ciência da época, sabe? Tudo na época. Então, e trazer para cá, fazendo uma correçãozinha, pelo menos. Porque se for levado... É que nem você pega os 10 mandamentos, sei lá, tá, não, você não deve... né, não deve... como é que digo? Invejar, né? A mulher, a casa, o burro e tal. Hoje em dia não tem mais tanto burro assim para a gente, né, usar, né? Porque é da época, mas nós temos que converter aqui. Não podemos falar, em vez de burro, falar carro, né? Alguma coisa assim, mas... Agora, desculpa, viu, Ana Paula, eu atropelei. Não, que é isso. Não, foi até bom que vocês falaram, porque eu acho que tem uma perspectiva que talvez do Livro dos Espíritos que foge um pouco, é que o quão progressista o Kardec foi ao fazer essa pergunta, né? Ao insistir em perguntar sobre a diferença entre o homem e a mulher, porque na sociedade onde ele, né, com as pessoas que ele convivia, existiam, e aliás existiu a primeira grande cientista, né, da época, que foi a única que conseguiu ganhar 2 Nobéis. Então, até hoje, só uma mulher que ganhou 2 Nobéis da ciência. Né? Nenhum homem conseguiu refletir isso, apesar da dominância dos homens na ciência. Então, eu acho interessante isso, porque ele estava dentro de uma sociedade que valorizava, a esposa dele era extremamente valorizada nos estudos dele. Então, também mostra a dualidade entre aquela sociedade na qual ele estava inserido e aquela em que ele trabalhava e convivia, aquela sociedade um pouquinho menor, que já questionava que tinha valores progressistas para a época. E eu acho que a lei da liberdade, ela está vinculada com o livre-arbítrio, né? Então a gente pode perceber o quanto que hoje a nossa liberdade ela é muito mais, ela ainda é cerceada, né? Claro, mas ela é muito mais abrangente do que era naquela época. Olha quantas coisas que a gente pode decidir hoje sobre a nossa própria vida. Porque a gente toma isso como, assim, eterno, mas não é eterno. O fato de eu poder ter escolhido estudar, o fato de eu poder ter escolhido ir para a universidade, não era fato, assim, há 50, 60 anos atrás. Né? Minhas avós não tiveram esse privilégio. Então, a gente toma tudo isso como garantido e, na verdade, não é garantido. É tudo que a gente foi recebendo graças ao nosso progresso como sociedade. Então, a minha interpretação dessa lei sempre volta lá né? O que eu faço com o meu livre-arbítrio, né? Em que tipo de vontade que eu estou exercendo em cima do meu livre-arbítrio, né? Não só como indivíduo, mas também qual é o meu papel na sociedade, né? Quanto que eu contribuo para isso também. Não sei se eu compliquei mais, porque eu fiquei falando um monte de coisa que estava na minha cabeça. Não, quando você falava, eu lembrava disso, que essa manada que nós somos, né, essa explosão assim, então vai pipocando aqui, ali e tal, né, essas oportunidades e seguir a isso, e mudança, e o progresso, tudo. Aí essa manada vai tomando né, um novo passo, uma nova direção, né, novo comportamento. Porque a sociedade, eu estou chamando de manada assim, a sociedade, de forma, estou fazendo só uma comparação aí, para gente, para eu dizer o que eu gostaria assim, de dizer exatamente o que eu quero demonstrar com isso, né? Mas a gente vai mudando, e cada um de nós, aí a gente vai interferindo nessa sociedade.
Então, vocês imaginem daqui, aqueles 1000 anos que nós falamos, né? Quanta coisa não vai estar mudada. Nossa, nós vamos voltar aqui e até assim, meio que orgulhosos da consciência da gente saber que evoluiu e influenciou na evolução do todo, né, da sociedade. Então, porque, hoje eu estava vendo sobre uma palestra do Elahá e uma mulher chamada Eusa. Eu nunca tinha ouvido ela falar, né, de Sergipe. E eles estavam falando sobre imortalidade. E aí não teve jeito. É aquele negócio, se nós soubéssemos da imortalidade, quantas consequências positivas haveriam, né? Se a sociedade soubesse disso. E, claro, depois da imortalidade, a reencarnação. Nós, já há muito tempo, já a face do mundo seria outra. Mas é que ainda a gente está muito assim, concentrado na vida atual, que é essa vida que a gente falava aí, essa vida perecível, né? Nas coisas perecíveis, sempre a coisa mais para frente. Sem dúvida, se a gente tivesse consciência, a gente seria muito menos materialista e a gente seria muito mais espiritualista, né? A gente estaria cuidando mais desse nosso interior do que a aparência, né? A estética. A gente seria melhor, mas pouquinho, de pouquinho. Mas não adianta, né, Thaís? É passo a passo. A gente tem que realmente... Luiz, licença. Oi, claro. Você está dando prazer... a minha neta me ligando. Você não está dando prazer de ver um sunset atrás de você, um pôr do sol maravilhoso? Quer que eu vi? Maravilhoso. Oi, meu amor. Na hora que o sol estava assim, bem iluminando assim, o seu rosto, estava uma cena bem bonita. Eu não queria atrapalhar, mas estava uma cena bem bonita. Maravilhoso. Sol. Marilene, ninguém prestava atenção no que estava falando, prestava atenção no que... Imagino que vem aí. Mas eu queria aproveitar que eu já entrei aqui, vou sair um pouquinho do tema aí, voltar lá para o início da leitura, da sua leitura, falar sobre o rico que não entra no reino do céu. Eu sempre tive muita dúvida sobre isso, sabe, Luiz? Porque eu não tive o prazer de conhecer essa pessoa, mas minha filha o conheceu muito bem, que ele era o presidente da empresa que meu genro trabalhava. Ele era dono de hotéis no mundo inteiro. Só não tinha aqui em Las Vegas, porque aqui todo hotel tem que ser cassino, e ele não se permitia colocar dentro dos hotéis dele cassinos, entendeu? Então, era o único lugar no mundo que não tinha. Então, e ele era uma pessoa assim que milionário. Eu não tenho ideia do dinheiro que esse homem tinha, mas era de uma bondade. Ele viajava para países pobres, a África, ele ia para todos os países fazer doações e levar comidas. E outra coisa interessante, minha filha falava, que ele nunca ia de primeira classe. Ele dizia que era estúpido ele ir fazer doações de primeira classe. Ele ia na classe econômica. Esse senhor já morreu. Então, milionário. E, pasme, era ateu. Ateu, né? Então, quer dizer, essa coisa de o rico não entra no reino do céu, eu tenho assim minhas dúvidas. Que camelo era esse que falavam? Era uma agulha que se chamava camelo na época, era uma linha? Eu não sei, eu tenho tanta dúvida sobre isso. Então, eles ilustraram, os espíritos ilustraram com essa frase de Jesus, né? E o que a gente entende, eu acho que poderia ficar com isso, é que as dificuldades, né? A disparidade entre uma coisa e outra, como exemplo. Mas, você sabe, eu conheço que está encarnado aí numa pessoa que tem bastante posses, e ele é ateu. Olha, eu como espírita, sabe, que já conheço um pouquinho
das verdades e tudo, do mundo espiritual, eu acho que eu estou bem atrás na posição em que ele se encontra. Ateu e rico. E o cara é muito bom. É mais cristão do que muita gente que eu conheço. Então, os próprios espíritos falam, o rico, ele tem nas mãos o poder do bem, de fazer o bem ou de fazer o mal, né? Então, tem quem faça o bem, e muita gente. Mas tem também aqueles que fazem o mal. E quando Jesus se referia, ele devia estar se referindo a esses que fazem o mal. Mau aproveitamento da riqueza. Porque realmente, a gente que tem um pouquinho aí, que pouquinho, inclusive estava falando isso lá com a Cris, pouco antes da gente começar, sobre doações, né, tal, pouco, muito, o que é pouco, o que é muito, então, é melhor dar um pouquinho para cada um, né, concentrar tudo num lugar só, aí, então, ou pelo menos fazer a doação, enfim, a gente que já tem alguma coisa, procura fazer um pouco de bem, porque sabe da necessidade, da utilidade, e não é para a gente não, é para os outros, porque a gente vai estar nesse passo justamente pensando na sociedade e não na gente. Porque se a gente der com a mão esquerda e a outra, a direita, né, estiver observando lá, não valeu de nada. Então tem que realmente, aquele exemplo lá do Ayrton Senna, faz escondido ali, para onde faz, não precisa fazer alarde, né? Então, eu concordo com você, Marilene, tem muita gente que faz o bem e não tem vínculo nenhum com qualquer tipo de crença ou de postura, nada, nada. A pessoa faz porque é boa, né? Rica, pobre, é boa. Então, agora, quanto a esse do caminho, como eu falei, né, já um pouquinho antes, né, da gente falar isso aí, quando apareceu o slide lá, a gente não sabe explicar exatamente o que é, mas ele estava dando uma ideia de proporção, né, das dificuldades entre um e outro, e que já tem de bom tamanho para a gente, né? Mas o dia que eu souber, eu falo para você, Marilene, pode ficar tranquilo. Eu acho Posso... que... Obrigada. Não, eu só queria fazer uma contribuição, se não for. Assim, eu acho que quando a gente fala dessa prova da riqueza, eu acho que é só para enfatizar o quanto ela é difícil, mas não é para dizer que ela é impossível, né? Eu acho que a gente pode mensurar por nós mesmos o quanto é difícil, às vezes, a gente abrir mão de alguma coisa, algum bem material, ou fazer alguma coisa que vá, de certa forma, sacrificar um bem comum nosso, né? Que nem aquela passagem do Evangelho em que a viúva dá o dinheiro que mal ela tinha, né? Então, para doar ali, e daí Jesus fala que ela doou muito mais que todos os outros que ali estavam doando, né? Então, essa prova da riqueza é um desapego muito grande de bens materiais, e por isso ela é difícil. Mas eu acho que não é impossível, né? O exemplo que a Marileide deu mostra que não é impossível. Tem várias pessoas que conseguem superar essa prova, porque senão não era uma prova, né? Era uma condenação. Então, você vem rico porque só se prepara porque ninguém passa nessa prova. Isso não é a prova, né? Isso é condenação. Então, eu acho que eu entendo desse jeito, Marileide. Não sei se te ajuda, mas é dessa forma que eu compreendo. E o que eu ia falar também, até complemento um pouco, porque eu ia falar do contrário, né? Aqueles que nem têm tantas condições, assim, financeiras, mas esbanjam, né? Tipo, só usam coisas de marca, querem se mostrar, provar coisas que não existem, entendeu? Eu vi até um exemplo esses dias sobre o Jay-Z, que ele, no começo da carreira dele, que ele não tinha nada, ele usava muito cordão de ouro, usava, né, diamantes, e hoje que ele é bilionário, ele usa camiseta branca, mal usa um brinco. Ele é simples, porque ele não precisa se provar, né? Ele não precisa provar nada a ninguém. E eu acho que aí vai muito o contrário, né? Então, você não precisa ser rico ou pobre para ser materialista ou ser... Acho que deu para entender um pouco o que eu estou falando, que acho que complementa muito o que a Ana Paula estava dizendo. E é assim que eu vejo, né?
que você ter o dinheiro, você ser rico ou não necessariamente quer dizer que você seja materialista ou não. Você pode ser rico, não ser materialista, você pode ser pobre, muito materialista. É verdade. De quem você falou? Qual foi o DJ? Alok? Jay-Z, aquele que era o marido da Beyoncé? Acho que é. Porque tem o Alok aí do Brasil, que também é uma pessoa maravilhosa, não é? Uma pessoa que faz... Nossa, é maravilhoso esse menino, é um espetáculo de o que ele faz pelo mundo afora, né? Quer dizer, isso só sai na televisão e sai nas jornais porque botam, não que ele queira botar, mas também Alok é brasileiro, não é isso? É isso mesmo. Ele contribui com a Fraternidade Sem Fronteiras. É ele mesmo, Marilei. Lembrei de uma coisa. Já foi, Luiz, já está escuro aí atrás de você. Anoiteceu. Você tinha falado sobre Jesus ser feminista, né? E eu lembrei de uma passagem que tem lá na Boa Nova, no livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos, que Jesus vai falar para Pedro, no momento lá, que Maria Madalena foi a que mais compreendeu o ensinamento dele, né? Que ele tem uma passagem lá que eu esqueci agora como que ele fala direitinho, né? Porque ela tinha compreendido o amor, né? E que Pedro ainda não tinha compreendido, porque Pedro julgava muito, né? Então, tem uma passagem lá no... Então, tem até uma passagem. Ele não fala, né, que Jesus é feminista, né? Mas... Não, mas o valor que dava para a mulher... Bom, ele tinha todo o conhecimento que nós nem arranhávamos, né? Nem arranhamos ainda. Mas, então, algumas coisas que ele fez, ele mostrava. Quando tem a mulher lá no poço, né, de Jericó, tem a citação de mulheres, assim, e ele envolvido ali, né? E onde mais? Ele aparecer para a mesma Maria Madalena, né? Então, tanta coisa, assim, que ele deixou evidenciado, que ele valorizava a mulher, né? Então, realmente, eu ainda acho que Jesus planejou cada ação, cada palavra, cada frase que viesse refletir agora para a gente. Acho que não foi nada, porque foi tão pouco tempo e aquilo foi muito bem planejado, muito bem colocado, porque tudo continha um ensinamento, tudo. Era algo assim, realmente... Hoje nós estamos, assim, compreendendo um pouquinho mais algumas coisas que ele falou. Mas tem muita coisa ainda que nós vamos mais para frente compreender. Nós não temos a capacidade, né? Eu acho que ele valorizava a mulher porque ele tinha o conhecimento de que os espíritos não têm sexo, que nós somos iguais. Ele tinha esse conhecimento que a sociedade não tinha. Hoje nós estamos começando a ter, né? Muita gente ainda não tem. Quantos lugares ainda, né, vem a mulher e trata a mulher como inferior? Mas Jesus tinha esse conhecimento. Ele tentou mostrar e passar adiante, né? Mas a sociedade era tão cega, né, que não via outras coisas, tanto que é o que muita gente fala, que se Jesus voltasse hoje ele seria crucificado de novo, né? Porque mas é verdade, se você parar para pensar assim na sociedade que a gente vive hoje, até no Brasil mesmo, o quanto se julga tudo que ele pregava e como fazem tudo ao contrário em nome dele. Assim, é muito forte falar isso, mas uma coisa a se pensar. Não, mas eu não duvido, não. É que mostra que a gente ainda tem muito que aprender, né? Como a gente evoluiu, tipo, isso aqui, né? Isso aqui. Mas eu acho que tem uma coisa que o Luiz falou, que, assim, que Jesus planejou tudo, mas a gente tem que sair da perspectiva humana e tentar entrar, assim, muito, muito, assim, de sorrateira numa perspectiva de um espírito superior angélico. Quando os espíritos falam lá no livro dos espíritos, que a espiritualidade superior, ela entrevê o nosso futuro, né?
Não é de predizer o futuro, vai falar assim, olha, você no tal dia, na tal hora vai estar assim, né? Não é isso, é que eles conseguem entrever qual vai ser a nossa caminhada, né? E a segunda coisa é que nada é por acaso, é outra frase que eles usam muito, né, no Livro dos Espíritos. Então, não é uma questão, assim, de planejamento, no meu entendimento, né? Não é uma questão de planejamento, é uma questão simplesmente de não perder tempo, porque um espírito angélico não perde tempo, ele foca, e ele sabe, e ele olha para a gente e fala assim, bom, esses daqui ainda vão, tanto que ele fala, olha, muitos vão usar meu nome e vão, né, vão fazer guerras através do meu nome. Como que ele sabia que ia ter as cruzadas? Ele não sabia, ele estava entrevendo, porque ele sabia da nossa inferioridade. Então, acho que é isso, é não perder tempo, nada por acaso, e essa questão de entrever o futuro. Acho que é isso. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Aproveitando essa pequena pausa, eu vou fechar meu microfone aqui, tá? E deixar à vontade. Kátia, você está tão quietinha hoje que eu estou até estranhando. Está tão quieta que nem fala. A coluna hoje não está legal, então estou aqui quietinha. Thaís, você faria para a gente a prece de encerramento? Dizer algumas palavras? Tá bom. Vou tentar. Bom, primeiro, gostaria de agradecer a Jesus e todos aqueles nossos amigos iluminados que nos cercam, que nos ajudaram no nosso estudo de hoje. Agradecer pela oportunidade de aprender, de nos aprofundar, de nos evoluir, nem que seja só um pouquinho, mas que já é muito, de podermos estar aqui com pessoas incríveis, de nos conhecer, de estarmos tão perto, mas tão longe, dessa energia trocada. Obrigado, obrigado por mais um dia, obrigado por mais de novo, né, a oportunidade de estudo e de melhorar as nossas vidas e de continuar evoluindo. Que assim seja. Graças a Deus. E assim seja. Então, uma boa noite a todos, todas.